Pessoal, boa noite. Aqui é o professor Luiz. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, gente, como prometido, né, para dar uma explicação, mais uma explicação a respeito dos conteúdos que vocês estão estudando, tá bom? Então, o conteúdo da aula 40, que é a primeira aula do terceiro trimestre, é sobre a importância do Brasil nas discussões ambientais e internacionais. Tá? Eu vou comentar um pouquinho, né, de maneira mais superficial, né, mais objetiva, do que na aula do professor Laércio de Mello, que já está disponível lá nas atividades para vocês. Tá bom? Vamos lá então. Então, qual é o objetivo? Explicar o papel desempenhado pelo Brasil nas discussões ambientais a partir da segunda metade do século XX. Tá. Então, assim, o Brasil ele é rico em recursos naturais, né? Isso a gente já sabe. Nós temos vegetação abundante, diversidade de clima e de biomas, temos recursos hídricos disponíveis e isso tudo fez com que, né, nós tivéssemos uma importância ou assumíssemos, né, um importante papel nas discussões ambientais a partir da segunda metade do século XX. Tá? Então, o fato da gente né, ter essa disponibilidade de recursos, essa diversidade, coloca a gente, né, como um protagonista nesse processo no mundo. Talvez seja um dos únicos pontos no mundo onde o Brasil seja protagonista de alguma discussão, que a gente tenha voz, né, que a gente possa ser ouvido. Tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa entender como é que é o histórico da exploração dos recursos no Brasil. Então, em princípio, tá, o Brasil ele era, antes dos colonizadores chegarem aqui, ele era um território, né, habitado por indígenas que apenas coletavam os recursos da natureza para sua sobrevivência. A partir do momento que os portugueses chegam no Brasil, eles passam a explorar os recursos naturais existentes aqui, né, e com viés econômico, a partir aí de 1530, mais ou menos, que é quando eles realmente entendem a importância do Brasil para eles, tá? Os portugueses. Então a gente vai começar pela primeira questão, que é o seguinte, né? A cobertura vegetal original da Mata Atlântica. Tá? Nesse primeiro mapa aqui, observem que ela cobria toda essa parte do litoral brasileiro. Tá? E se a gente for olhar hoje, o que nós temos? Alguns resquícios aqui no sul do Nordeste, na região Sudeste e um pouquinho no litoral da região Sul. Tá? Isso daqui é um dado trazido pela SOS Mata Atlântica em 1992. Tá? Então, nós já em 20 anos, pode ter certeza que isso daqui já diminuiu mais. Tá? Observem que ele foi diminuindo gradativamente conforme os anos foram passando. Então, conforme esses dados mostrados aí, vocês devem explicar os motivos que levaram à diminuição da Mata Atlântica. Vamos pensar o seguinte: primeiro, chegada dos portugueses, né, a exploração dos recursos pelos portugueses. E por que no litoral? Porque eles chegaram pelo litoral, fundaram as primeiras cidades no litoral, as primeiras atividades econômicas aconteceram no litoral. E isso fez com que, né, quando as cidades começaram a crescer e a população também começou a crescer, né, a Mata Atlântica fosse mais desmatada. Então, ó, as respostas, né, cabíveis para isso aí, segundo o professor: as atividades agrícolas aliadas ao extrativismo vegetal têm se constituído desde o período colonial na principal causa de devastação da Mata Atlântica. Tá? Então, esse extrativismo, esse uso do ser humano, da natureza pelo ser humano, né, principalmente para construir e para plantar, né, fez com que o homem aqui no Brasil, o português, né, o brasileiro, desmatasse a Mata Atlântica para ocupar o espaço com outras atividades. Bom, vejam só, aqui é um outro mapa, 1950-1960, a mata original que existia, tá? Então a Mata Atlântica aqui, eu presumo, né, não tem legenda, mas eu presumo que seja a parte que está em verde, né, ou em vermelho aqui,
né? Eu imagino que o vermelho aqui seja a área já ocupada, né? E a parte verde aqui seja a área que ainda está preservada, tá? Então vejam só que tudo isso aqui era Mata Atlântica, né? E a maior parte já foi desmatada. Olha só como é que está 1950, 1960, né? Essa parte toda aqui já foi ocupada, ó, estão vendo? Então, sobrou alguns resquícios aqui, ó, pontinhos verdes de mata nativa, tá aqui, aqui, aqui no litoral principalmente, né? E aqui a floresta amazônica. E aí o outro quiz que ele traz, né? O primeiro quiz que ele traz, né? É o seguinte: a Mata Atlântica é uma cobertura vegetal que se estende ao longo do litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Foi isso que nós vimos lá no primeiro mapa. Possui uma grande diversidade biológica, é a maior diversidade biológica do mundo, tá? E que se justifica por estar localizada em áreas com muitas unidades de conservação, litorâneas com bastante umidade, de diferentes altitudes, ou de clima tropical e subtropical úmido de diferentes altitudes. E aí, qual dessas você acha que faz com que a Mata Atlântica tenha grande biodiversidade? Hein? Então poderiam ser vários fatores. A umidade, né, grande umidade no litoral? Sim, né, se não tiver umidade não tem crescimento da vegetação. As unidades de conservação ajudam a manter essa vegetação? Sim. Né? Diferentes altitudes? Também. E clima tropical, subtropical, úmido, diferentes altitudes? Sim. Tá? Então daria para você assinalar todas aqui, mas o professor escolheu só uma como sendo a principal, tá? Que é a última. Então isso faz com que a Mata Atlântica tenha grande biodiversidade. Ela tem um clima tropical, um clima subtropical, úmido e diferentes altitudes. Beleza? Junta tudo isso que nós falamos ali para cima. Bom, o que é a função de uma reserva verde? Reserva verde são unidades de conservação, tá? Para justamente conservar a vegetação, né? O próprio nome já diz. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a árvore, o verde, ele é um filtro do gás carbônico, então ela faz a fotossíntese, ela retira o gás carbônico da natureza e libera o oxigênio, que é o gás que o ser humano utiliza para respirar. Além disso, a água também, a árvore, ela também é responsável pelo ciclo hidrológico, porque ela transpira no processo chamado evapotranspiração, lança umidade para a atmosfera e essa umidade se transforma em precipitação em chuva. Dessa forma ocorre estabilidade climática, né? Você não tem tanta seca, você tem a proteção dos recursos hídricos, a proteção do solo, a proteção de animais que se utilizam dessas plantas, dessas árvores. Nós estamos passando por um processo de seca, né, de estiagem, e isso graças, com certeza, se as florestas estivessem sendo cuidadas, né, não estivessem queimando, não estivessem desmatando, né, nós não estaríamos passando por esse processo tão grave. Então, no primeiro mapa tem a mata nativa da Mata Atlântica, tá? E no segundo mapa ali, o que nós temos? O que sobrou, que é a porçãozinha em verde, tá? Essa porçãozinha em verde aqui é o que sobrou da Mata Atlântica. Numa região originalmente ocupada pela Mata Atlântica, havia no passado 5 espécies de pássaros do mesmo gênero. O desaparecimento das 3 espécies nas regiões degradadas pode ser explicado pelo fato de que, nessas regiões, ocorreu aumento do volume de frequência de chuvas, diminuição do número de diversidade de habitats, diminuição da temperatura média anual, aumento dos níveis de gás carbônico e de oxigênio na atmosfera. O que aconteceu que fez diminuir as espécies de animais e vegetais? Com certeza foi a diminuição do número e da diversidade de habitats. Então, se você destrói a casa dos animais, você destrói onde eles se alimentam, logicamente você vai ter, né, uma redução do número de espécies desses animais. Então, está aí a resposta correta. E aí nós temos, né, a cobertura vegetal atual, tá? Essa área antropizada em vermelho aqui, ó, na legenda, é o que a gente está tentando observar aqui, é tudo que o homem já ocupou, que o ser humano já ocupou, tá?
Então aqui nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica, eu vejo que já está quase 100% ocupada, né? Só sobrou 3% do total que existia antigamente, ou seja, o homem desmatou 97%. E aqui na Amazônia, né, a gente observa que o ser humano vem avançando, diminuindo a Amazônia, tá? A quantidade de vegetação da Amazônia. Aqui, né, uma das causas, então você veja o aumento da produção de soja, o aumento da produção de milho, o aumento da produção de trigo, feijão, algodão, tá? Então tudo isso, né, principalmente a soja, demanda muito espaço. E aí, para você plantar mais, você tem que derrubar mais árvores, né? Então a plantação de soja é um dos principais problemas para o desmatamento, tá? Tanto da floresta amazônica quanto da Mata Atlântica, do Cerrado e qualquer outro lugar onde tenha plantação de soja. Vejam só, o Brasil, né, como ele cresceu, ao mesmo tempo que aumentou o desmatamento, nós também aumentamos a nossa produção de soja, viramos o segundo maior produtor do mundo, tá, em 2017. Já ultrapassamos os Estados Unidos, hoje a gente produz mais soja que os Estados Unidos. E aí, né, chegamos nessa parte aqui que é qual é a distribuição de terras no Brasil. Então, só para vocês saberem, 66% do território é coberto por vegetação nativa, 30% pela agropecuária, né, e 3,5% pelas cidades e por infraestrutura e outras coisas. Tá? Então, a maior parte das terras ainda é vegetação nativa. E aqui, né, a última questão sobre o domínio de vegetação formado pela Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. A floresta atlântica é fisionomicamente semelhante ao domínio da vegetação do Cerrado? Sim ou não? Não, né, bem diferente. A Mata Atlântica ela é uma floresta, né? O Cerrado não. O Cerrado ele já é uma vegetação parecida com a savana africana. Em toda a sua extensão de abrangência, a rede hidrográfica caracteriza-se pela predominância de rios intermitentes e sazonais, ou seja, rios que secam em determinado momento. Não, né? Os rios da Mata Atlântica eles são todos rios perenes, nunca secam. Apesar da redução significativa de sua área, ao longo dos séculos de ocupação, ainda destaca-se pela grande biodiversidade encontrada por hectares de fragmentos de mata preservados. Essa aqui é a C, é a resposta correta. Beleza? Próxima questão. A Mata Atlântica originalmente cobria uma área de 1 milhão 2 de quilômetros, né? Não entendi, estendendo-se ao longo do litoral desde o Rio Grande do Sul. Então ele está querendo dizer que aqui ela é muito grande. Tá? Elabore um texto que explique o processo de destruição da Mata Atlântica. Então vocês têm que fazer o quê? Escrever que a Mata Atlântica, né, ela era preservada enquanto os índios habitavam e só coletavam os recursos. Quando os portugueses vieram para cá, começaram a produzir com atividades econômicas, surgiram as cidades, né? Hoje planta-se muito e essas áreas de plantação avançam sobre as áreas de Mata Atlântica e hoje só restam, né, cerca de 3% da vegetação da Mata Atlântica. Então tá aqui tudo a explicação que o professor deu, que é a mesma coisa que eu falei para vocês. Beleza, gente? Então seria isso, tá? A aulinha de hoje, para vocês perceberem, né, como é que foi a redução da Mata Atlântica. Né? Então tem os dois mapas aqui, essa apresentação já está na aula do professor lá. Esse material é um material extra para vocês entenderem um pouquinho desse processo. Falou, um grande abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.